Oi para todo mundo, meu nome é João Pedro e hoje eu vou apresentar aqui a experiência 2 da disciplina de Prática de Eletromagnetismo. E o foco dessa experiência é a análise teórica e simulação, né, de diferentes tipos de capacitores utilizando o software ANSYS, o OneSoft e o ANSYS Electronics. Hum, Aqui, para a nossa apresentação, a gente vai seguir esse roteiro. A gente vai começar aí com uma base teórica. Depois a gente vai passar por 5 simulações mais detalhadas, eh, que vão ser de um capacitor plano, um cilindro, um esférico com 2 dielétricos e, por fim, o último, um capacitor cônico com 4 dielétricos. Eu também vou abordar o funcionamento de capacímetros lá no final. E é isso. Bom, começando. O que são capacitores? Vamos entender o básico primeiro. Os capacitores são essencialmente dispositivos que armazenam a carga elétrica. Então, eles são construídos com duas placas condutoras separadas por um material isolante, que chamamos de elétrico nesse caso. Sua aplicação é muito vasta. Pode ser usada em filtros, fontes de energia e outros circuitos eletrônicos, como acoplamento de sinais também. Pode ser uma aplicação dele. Então, para a nossa primeira simulação, vai ser um capacitor plano. Como eu estava no grupo D, eu vou utilizar esses parâmetros para poder construir a simulação. O material das placas é cobre, a tensão é de 8 e 1 volt, e o dielétrico utilizado, no meu caso, é a alumina 92. E a seguir eu vou passar agora o vídeo demonstrando o processo de simulação. Bom, vamos lá. Eu vou começar aqui a simulação do experimento 2. E a gente começa com a simulação de um capacitor de placas planas. Então eu vou começar fazendo uma caixa aqui no. Já estou aqui no Maxwell 3D Design, né? No ANSYS Electronics. Então a gente começa fazendo uma caixa. Pode ser uma caixa qualquer aqui que eu vou alterar as dimensões dela agora. Então, se a gente olhar no nosso. Na tarefa, né? Que foi nos pedida, temos aqui os tamanhos. Eu tô levando esse 12x como Y, aqui como X, né? No 8x aqui no eixo. Vou colocar no eixo X. E o eixo Z é a espessura, né? Dessa placa. Então, o meu X, como eu sou do grupo D, é 1,5. Então, colocando aqui vezes 12, a gente tem um tamanho de 18, né? Para poder colocar. Então, eu venho aqui no meu Y e vou colocar como 18 o tamanho. No meu X, eu tenho um tamanho de 8 vezes 1,5. Então, aqui vai entrar como 12 mesmo. E no Z eu tenho 0,3 vezes 1,5, eu vou entrar com 0,45. E ok, temos aqui já a placa. Agora para fazer os furos, que é pedido na placa de novo, eu vou fazer uma outra caixa qualquer aqui, que vai me servir para fazer os furos. Então, voltando lá na tarefa novamente, a gente pode ver aqui que esses furos estão. A gente tem que ver qual que é a distância, né? Que esses furos vão estar. Aqui eu vou dar uma usada na calculadora para poder fazer isso. Então, como eu tenho 12x aqui no total e 1,2x é a distância entre cada uma delas, então se eu tenho 1,2 4 vezes aqui, eu vou ter 4,8x só de distância entre elas. Então, disso eu já sei que a espessura delas vai ser o 12x menos esses 4,8. Então, 7,2 dividido por 3. Então, eu já sei que a espessura desses furos aqui
é de 2,4. Voltando para o nosso ANSYS Electronic, eu posso agora alterar. Deixa eu mudar aqui o nome dessa caixa, porque vai ficar mais fácil para a gente não se perder. Hum, onde- aqui mesmo. Esse aqui é o furo. Seria, seria melhor eu alterar o nome do outro, na verdade, que vai ser a placa em si. Placa inferior. Ok. Então aqui no nosso furo, que eu preciso alterar os nossos valores. A nossa posição vai ser 1.2 com mostrava. Ah, não, mas é 1.2 vezes x, certo? É isso mesmo, 1.2 vezes x. Então, na nossa calculadora, 2 vezes 1.5 é o nosso x. Opa, 2. Eu vou ter 1.8, que é essa distância aqui. Então, vai estar na posição 1.8 no eixo y e 1.8 no eixo x. É, então, 1.8 e aqui também 1.8. O tamanho dela, como eu já tinha calculado, no eixo x, eu ainda tenho que calcular pro eixo x. Então, eu vou fazer aqui, que é... Eu não preciso olhar a coisa agora, só a calculadora. Eu vou fazer aqui que eu tenho 8x no total, então vai ser 8x menos 2.4, que são 2 vezes os 1,2. 5.6. Então 5.6x é a nossa espessura no eixo x. E aquilo que a gente já tinha calculado, que era 7.2 dividido por 3, era 2,4, se eu não me engano. 2.4, isso mesmo. 2.4 é a nossa espessura no eixo y. E 5.6 é a nossa espessura no eixo x. Então 5.6 vezes 1.5, 8.4, ok. É, então 8, 4 é o que eu preciso aqui. Ai, não pode usar vírgula, tem que ser ponto. E no y, o que eu preciso é de 2.4 vezes 1,5. 2.4 vezes 1,5. A gente tem 3.6 aqui do eixo y. 3.6. Coloquei vírgula de novo. Ok. Usei nesse momento, não importa. Beleza. Tá aqui. Então eu vou copiar essa caixa e colar mais 2 vezes, porque são 3 furos desse. E agora a única coisa que eu preciso fazer é alterar essas posições aqui. Então, a posição dessa primeira vai ser esses 1.8 mais 3.6, que foi a espessura no eixo Y. Então, 5.4. Deixa eu ver se é esse o raciocínio correto mesmo.
É na outra coordenada. 5.4 na coordenada. Ai, vamos ver se é isso. Não é isso. Tá. Preciso de 1.8, 3.6. Ah, falta mais 1.8. Então é 5.4 mais 1.8. 7.2. Então é 7.2 que eu preciso aqui. Perfeito, isso mesmo. Agora para essa próxima o que a gente precisa é. Para essa próxima que a gente precisa vai ser 1.8 aqui, 3.6, 1.8. Então até aqui tem 7.2. Depois eu tenho que somar mais 3.6 e somar mais 1.8 ainda. Então vamos lá. Tem que somar 3.6. Somar 1.8. 12.6 é o que eu vou precisar para esse próximo furo aqui. 12.6. Ok, perfeito. É isso. Bom, agora selecionando todas essas caixas aqui, eu vou utilizar. Voltei. Teve uns errinhos técnicos aqui, mas agora sim, eu só preciso achar onde é o comando aqui de subtract nesse 11. Hum, Bom, aqui eu achei. Tá aqui o comando, então eu só selecionei todas as caixas aqui, vou dar um subtract. Bom, é isso mesmo. Tá certo? Perfeito. Temos os nossos furos aqui agora. E podemos partir para a parte de criar o DIU elétrico. Então eu faço a mesma coisa de novo de criar a caixa. Então eu posso criar uma caixa qualquer aqui, que depois eu seleciono nas coordenadas para onde ela tem que ir. Agora com a caixa criada aqui para poder fazer o nosso dielétrico, deixa eu dar uma mudada em algumas coisas aqui para melhorar a nossa visualização. Dielétrico. Deixa eu mudar essa cor aqui, colocar uma cor diferente para diferenciar. Pode ser vermelho. E botar uma transparência. Deixa eu ver como é que Ah, ok, tá bom. Tá bom aqui pro nosso dielétrico. Deixa eu mudar agora as coordenadas dela. Então as posições vai ser 0, 0, 0, porque ela tem que ficar coincidindo lá, só que a coordenada Z vai ser a espessura da placa para ela ficar em cima da placa, né? Então, nosso tamanho X vai ser o mesmo da placa embaixo, o Y é a mesma coisa também. E o Z, vamos conferir lá na tarefa, foi nos passado que essa separação é de 0.1x. Então, o nosso x sendo 1,5, essa separação vai ser de 0.15, certo? Então, opa, 0.15. Ó, eu colocando vírgula de novo. Prontinho, tá aí criado o nosso dielétrico agora. Para criar a placa superior, eu vou simplesmente copiar e colar aqui essa placa inferior. Então,
Vou mudar o nome dela para placa superior. E a gente muda aqui as coordenadas dessa placa, porque ela vai ter uma posição Z agora que é a soma da aqui do thickness, né, da espessura da placa de baixo com a espessura do nosso dielétrico. Então, 0,45 mais 0,15. Isso vai nos dar 0,60. Ó, coloquei, devo ter colocado vírgula. É, isso mesmo. Aí, ó. Está criado o nosso capacitor, basicamente. Agora eu vou setar aqui os materiais pro nosso as placas, né? Então, material. Então, foi solicitado que os, o material das placas fossem cobre, mesmo isso. Então, pronto, setei os materiais das placas aqui como cobre. E o nosso dielétrico, no caso. Deixa eu... Não tá mudando o nome da caixa. Eu não sei porquê, mas enfim. Nosso dielétrico, o material dele vai ser alumina. Alumina 92. Isso mesmo. Ok. Então aqui agora eu crio uma região, né? De onde eu quero que seja medido. Aqui. Create region. Ok, certo. E com essa região criada, eu vou mudar o nosso tipo de solução para eletrostático. É o que eu quero. Ok. Ok. Temos aqui. Bom, agora eu já posso setar aqui o potencial elétrico que cada placa dessa está submetido. Então eu venho aqui, excitação, voltagem. Então a placa inferior está com 1 volt, se eu não me engano, deixa eu conferir. Vamos ver. Onde tá? É aqui em cima mesmo. Atribuir os valores de 8 volts na placa A e 1 volt na placa B. Então, na placa B inferior, isso, 1 volt, e a placa A, 8 volts, ok? Perfeito. Então, a gente tem 1 volt na placa inferior e placa superior. Vamos ter 8 volts. Vem. Pera, deixa eu ver se lá no outro ficou em milivolts também ou se estava em volts. Oxi, acho que. Pera, não, aqui eu tô definindo outro. Calma aí. Tá, tendo setado essas voltagens aqui. 1 volt para a placa de baixo e 8 para a placa de cima. Agora a gente tem que procurar esses parâmetros aqui. Aqui, a gente acabou de setar. Ok. Agora, com tudo isso dando certo, a gente pode setar quais são os nossos planos de medida. Nesse caso é o plano XY, né? E
falando aqui. Inferior overlay. Eu posso. Ok, achei que é que eu, eu não tinha feito ainda. Eu tenho que validar aqui meu modelo. Então, tá. Show um erro. Tá, vamos ver o que é isso. Hum, not solutions. Create. Tá. Então, é o create region. Não. Hum. Ah, ok, tá. Entendi, eu só não tinha setado os parâmetros aqui, ó. Eu não adicionei um solution setup. Ok, ok, vamos validar agora pra ver. Ok, ok, tudo certo. É, deu que tá validado. E agora a gente pode selecionar aqui. Isso. Então a gente vai querer o campo, todos os objetos desse campo. Então, continuando nessa ideia, a gente também quer os vetores dos objetos. Ok. Tendo tudo isso feito, agora a gente pode executar para ver se vai dar certo, né? Agora aparece uma janelinha aqui para poder salvar. Inclusive, eu acho que nenhuma dessas janelinhas pop-up que estão abrindo para mim abriram aí no vídeo. Mas, enfim. É... Deixa eu salvar isso aqui. Ai, calma aí. Meu save deu errado. Hum, tá. Prática de eletromagnetismo. Salvar. E agora ele vai rodar. Ó, calculando pra gente. E temos o resultado. Olha aí, ó, que legal. Conseguimos simular. Vamos tentar fazer aqui. Hum, não, não é aqui. Hum. Ah, tá, é aqui mesmo. Eu quero na distância normal, né? Distância normal as placas, então deixa eu colocar mais frames aqui, digamos assim. Vamos ver se a gente consegue ver que esse. Ó, ó, dá pra ver certinho, hein? A gente consegue ver que esse campo ele só tá se formando. Aqui, ó. Ó. Só tem vetores quando passa pelo dielétrico, tá vendo? A gente só vai ter vetor. Ó, aí, ó. Só quando passa pelo dielétrico ali que os vetores são criados. Perfeito. Bom, agora a gente pode dar uma analisada aqui nos nossos resultados, né? Deixa eu colocar esses resultados aqui na tela.
É... Na verdade, deixa eu gravar toda a tela, vai ficar mais fácil. Hum, ok. É, gravando a tela toda agora dá pra mostrar bem. Aí, ó, quando a gente coloca aqui em Farad, pronto, temos o resultado aí da capacitância em Farads. E aqui a gente pode dar um export circuit e dar um preview aqui, ó, para poder ver. Tá aí. É isso. Ok. Para a validação teórica, aqui no cálculo analítico, eu usei essa fórmula da capacitância para placas paralelas e eu substituí os valores. O resultado que eu encontrei para a parte teórica foi 6,8 vezes 10 a menos 8 milifarads, ou 6,8 vezes 10 a menos 11 farads. E é isso. Vamos passar agora para a segunda simulação. Bom, na segunda simulação, eu simulei um capacitor cilíndrico com, com um dielétrico, nesse caso. E o, o material das placas foi alumínio, a tensão na placa externa 5 volts, na placa interna 2 volts. E os parâmetros do grupo que eu sou, que é o grupo D, o raio interno de 8 milímetros, raio externo 15 milímetros, comprimento de 22 milímetros. E o tipo de dielétrico usado aqui foi a mica. Então, passando pro vídeo. Bom, voltei aqui. É, Dessa vez eu vou gravar a tela, acho que fica melhor porque mostra as janelinhas que vão abrir. Além disso, eu arrumei uma webcam, então vai ficar melhor pra poder gravar. Deixa eu ver se tá gravando normal. Tá gravando. Então, vamos lá pro segundo experimento. Pro segunda simulação, no caso. Deixa eu dar uma girada aqui pra ficar melhor ver. Ok. Então a gente vai começar aqui com um cilindro qualquer. Eu vou definir as coordenadas dele. Ele vai estar no zero. E o raio, a gente tem que ver. Aqui, aqui a gente vai ver o raio. Vamos ver. Capacitor cilíndrico, nuances Maxwell, ok. A gente tem que atribuir o material de alumínio para as placas do capacitor. Definir os valores de 5 volts para externa e 2 volts para interna. Desenhar e simular o capacitor dielétrico conforme a tabela 2. Ok. Então vamos ver. Meu grupo é o D. Então o raio interno. Ah, tem alguma imagem aqui. Aqui o raio interno A é o raio do cilindro de dentro. Ok. O raio externo é do meio até a parte. A primeira bordinha aqui do cilindro de fora. A espessura das paredes. Então, ó, 4, 15, 3. Cadê? Aqui. A espessura das paredes vão ser 3 de todos. Comprimento L em milímetros 22, que é a altura do cilindro todo. E o tipo de dielétrico nosso é um mica. Ok. Então, voltando aqui para antes. O raio desse cilindro aqui vai ter que ser
o raio externo, que é 15, certo? Mais a espessura da parede, que é 3. Então, 18 vai ser o nosso raio desse cilindro. A altura dele. A altura é L em 22. Feito. Hum, ok. Tá, tá bem maior. Deixa eu dar um aqui. Aí, ó. Temos o nosso cilindro. Ok. Agora eu vou criar um segundo cilindro também. É, Nossa, calma aí. Deixa eu mexer nesse cilindro aqui. Aqui a altura dele. 22. O raio desse cilindro aqui, que vai servir como furo próximo. Vai ser esse raio B. Então, 15. Hum, e aqui tá tudo no zero. Vamos dar um aplicar aqui. Isso, perfeito. Então, selecionando os dois, eu posso dar um subtract. Deixa eu lembrar onde fica aqui. Subtract. Eita. Algo aconteceu, não era pra acontecer. Calma aí. O que que tá acontecendo? Tem que selecionar isso de fora primeiro, talvez. Deixa eu ver se é isso. Subtract. Cilindro 1. Cilindro 2. É isso mesmo. Ok, agora a gente tem o nosso cilindro externo. Eu vou mudar o nome para ficar mais fácil aqui de visualizar. Cilindro externo. Beleza. Depois eu vou mudar o material e tal. A cor pode deixar essa mesmo. Tranquilo. Agora a gente vai criar nosso dielétrico. Então, dessa vez eu já vou criar a partir aqui do 00. É, vamos ver. Já tá no 0. O raio dele vai ser 15. A altura 22 também. E é isso. Temos aí o nosso dielétrico. Então, vamos mudar aqui. Quer dizer, eu não vou mudar ainda. Não vou mudar ainda porque eu preciso fazer aquela mesma coisa do furo nele. Então vamos lá. Fazer um outro qualquer aqui. Colocar no 0. O raio desse aqui. Vamos conferir. Vai ser esse raio A. Então 4. Pra gente é 4. 4. A altura que faltou. Isso. Então, agora eu posso selecionar esse e esse. Dar um subtract de novo. E pronto, temos o nosso dielétrico criado. Aqui eu vou mudar a cor dele para ficar mais fácil de visualizar. Colocar um azul. Mudar a transparência um pouco também. Eu gosto de deixar o dielétrico um pouco transparente. Agora eu posso mudar o nome aqui para dielétrico.
Temos o nosso dielétrico criado agora. Agora eu só preciso criar mais um cilindro que vai ser o nosso aqui do centro. Uhum. No zero, a altura 22 e o raio desse aqui do centro é 4. Já tá 4. Beleza. Clicar. E pronto, temos aqui a nossa geometria. Bom, agora tendo aqui a geometria criada, a gente pode colocar. Peraí. Achei que eu tinha mudado o nome aqui. Eu não devo ter. Não devo ter dado um ok. Ah! Tô fazendo o mesmo erro daquela outra vez. É por causa que não pode ter o acento. Não aceita acento. Beleza, aqui eu vou. Cilindro interno. Beleza. Ok. Agora eu posso colocar o material nesses. Qual material que são? É, tá, é alumínio. Alumínio, material desses cilindros aqui. Alumínio. Provavelmente é esse aqui, né? Uhum. Pera aí. Aqui. Dá pra selecionar os dois de uma vez. Já colocar o alumínio. Ok. Ok, alumínio nos dois. E agora aqui no nosso dielétrico, a gente vai colocar mica. É mica mesmo? Que é o nosso dielétrico, acho. Acho que é mica. Isso é mica. Nosso dielétrico é mica. Hum, ok, agora com a geometria toda pronta, agora que a gente precisa calcular o valor da capacitância, simular e analisar as direções e magnitudes do campo elétrico. Ok, vamos lá. Bom, ok, agora antes de tudo a gente cria uma região aqui, que é a nossa região de medida. Ok. E a gente pode ajustar o nosso solution type para eletrostático. Ok. Bom, agora a gente pode colocar as voltagens aqui. Station voltage. Aqui em volts. Eita. Fui conferir qual que era a voltagem e saiu aqui. Voltagem em volts aqui. Essa é 5 volts. É daqui. E para o cilindro interno, a gente tem 2 volts. Ok. Agora a gente pode vir aqui nos parâmetros e essa voltagem aqui não era para ter criada. Bem, como eu não queria que aquela voltagem fosse criada, eu nem vou colocar ela aqui para nossa medição. Ok.
Agora as nossas voltagens foram definidas e estão contando nos nossos parâmetros. Ok. Agora a gente pode vir aqui e colocar um solution setup para nossa solução ser criada. Então a gente vem, seleciona o plano de medição e segue os mesmos passos de antes para o outro capacitor. Objects. Ok. E também quero aqui o objects. Done. Agora a gente pode dar aquela conferida para ver se tá tudo certo. Validation check. Vemos 2 erros, vamos ver o que é. Voltagem 1, voltagem 2. Tá. Tá. É aquela voltagem que eu criei sem querer que não pode ter sido criada. Deixa eu ver onde eu vou conseguir apagar ela. Aqui. Essa voltagem não é para existir. Então se eu deletar ela, teoricamente é pra tá tudo certo agora. Ok, tudo certo. Tranquilo. Por isso que é sempre bom dar esse validation check aqui. Bom, tendo isso, agora a gente pode seguir para salvar o nosso projeto e executar ele, né? Ok. Foi. Agora a gente pode fazer aquele mesmo processo de animar, né, nossa solução para poder ver melhor como que isso está sendo feito aqui. Ó, o que a gente pode ver aqui? A gente consegue ver que aqui dentro o nosso campo é quase igual para tudo, né? Que tá aqui. A variação é baixa, eu diria. E é muito interessante ver que, assim, a variação de um plano pro outro, né? Se deu pra entender, tipo, esse plano aqui e esses aqui mais na frente, ó, tá vendo? Não varia o nosso campo, porque estão todos submetidos os mesmos parâmetros. Então não tem variação de um plano pro outro aqui dentro do nosso capacitor. Agora eu vou mostrar os resultados aqui na tela. Quero a capacitância em Farad. Vamos cortar aqui. Dar um preview. E aqui é o valor da capacitância que a gente conseguiu chegar. E bom, para o nosso cálculo analítico dessa segunda simulação, eu usei essa fórmula aí da capacitância no cilindro, sendo B o raio externo e A o raio interno. Então, substituindo os valores na fórmula, encontrei uma capacitância de 5,27 vezes 10 a menos 12 farads. Para a terceira simulação,
é, foi simulado um capacitor esférico. E, de acordo com o grupo D, as placas são feitas de ouro. Se eu não me engano, as placas são feitas de ouro para todo mundo. E a placa externa vai ter uma tensão aí de 10 volts. A placa interna, uma tensão de 22 volts. E as dimensões dessa esfera tem de cada placa, né? O raio interno é de 3 milímetros, o raio externo da placa maior é de 14 milímetros. E o tipo de dielétrico usado foi o polietileno, nesse caso. E agora vamos passar aqui a demonstração dessa simulação também. Então tá, vamos lá. Eu vou dar uma. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Vou dar uma relida aqui pra poder ficar no vídeo também o que é que eu acompanhei pra poder ver. Bom, agora é um capacitor esférico com dielétrico, né? Hum, então, as placas desse capacitor vão ser de ouro, 10 volts para a placa externa e 22 volts para a placa interna. Então, dessa vez, a placa interna vai ter uma voltagem maior. Desenhar e simular o capacitor na presença de elétrico, beleza? E aí, a gente tem que seguir essas dimensões geométricas aqui, que está na tabela 3. Meu grupo é o D. Então, o raio interno, que é o raio da esfera de dentro, 3. Raio externo, que é até lá fora da esfera, 14. Espessura das paredes é 2. Tipo de dielétrico, polietileno. Ah, mesmo dielétrico para todo mundo. Ok. Então, de novo, a gente vai precisar da capacitância, direções magnéticas do campo elétrico e, e é isso. Da simulação é isso. Então, vamos aqui. O nosso ANSYS Maxwell 3D. Então, vou começar já criando uma esfera aqui, qualquer, e vamos mudar os parâmetros dela. O raio da nossa primeira. Eu vou começar pela esfera de fora. Então, o raio externo é 14. Então, o raio dessa esfera pra gente é 14. Cadê ela? Aqui. Aqui. Nossa esfera. Tava sumida, mas já achei. Vamos criar mais uma esfera. Eu vou começar no ponto central também. Essa daqui, como o raio da de fora é 14 e a espessura tem que ser 2, então essa aqui eu vou colocar 12. Ok. Tá no centro. E agora eu uso o Subtract. Eu quero manter a esfera 1 e tirar a esfera 2, isso mesmo. Perfeito. E agora temos aqui a nossa casca, que é de fora. Então eu já posso mudar o nome aqui. Essa é a nossa esfera externa. Ok. Vamos fazer agora o nosso dielétrico. Também é uma esfera. E o raio do nosso dielétrico é o mesmo raio desse último que eu coloquei agora, então 12. E eu vou criar mais uma esfera para poder tirar a parte de dentro dielétrico. Então aqui vai ter que vir o raio da nossa esfera menor, que é 13. Isso. 13 não. 3. E é isso mesmo. 3. Ok. Então, novamente eu vou fazer o subtract. Esfera 3, eu vou tirar a esfera 4 dela. Perfeito. Agora a gente tem aqui o nosso dielétrico. Ok. E agora eu tenho que criar a última esfera, que é a esfera interna de raio 3. E essa aqui não tem subtract. Esfera interna. Ok.
Outra coisa que o exercício pede também é pra gente colocar um furo aqui, ó. E a gente pode escolher livremente o orifício que vai atravessar esse capacitor. Então, eu vou fazer isso usando um cilindro. Vou criar um cilindro qualquer aqui. E vamos mudar o parâmetro dele. Bom, eu quero que... Primeiro, eu não quero ele no eixo Z. Vou colocar ele no eixo... Deixa eu ver, esse aqui é o Z, Y, eu vou colocar ele no eixo Y. Vou colocar ele no eixo Y. O raio dele, ok, 2 tá bom. Ah, ele também, deixa eu dar um aplicar aqui. Aí, mudou. Então, ele não vai começar no zero do eixo Y, ele tem que começar um pouco mais para trás. Então eu vou colocar ele começando no... Tá com 18 agora? Vou colocar no menos 18 e vou dobrar o tamanho dele. Vamos ver aqui como é que ficou. Ok, era isso mesmo que eu estava em mente, só que eu não quero que ele passe no centro também não. No eixo X eu quero ele um pouco deslocado. Pode ser um pouco deslocado para cima. E no eixo Z, quero ele um... Não, tá. No eixo X eu quero ele um pouco para trás. E no eixo Z eu quero ele um pouco deslocado para cima. Pode ser dois também. Vamos ver aqui. É isso mesmo. É isso que eu estava pensando. Vou dar uma diminuída no tamanho dele aqui, que não precisa. Tá, ele tá atravessando. Ok, vamos ver se ficou aqui. Ele tá. É isso, ele tá atravessando todas as nossas esferas. Ok, perfeito. Do jeito que eu queria. Então agora eu tenho que fazer um subtract em tudo aqui. Selecionar todos os nossos corpos, dar um subtract. E o que eu quero que fique são todas as esferas de elétrico. Eu quero tirar o cilindro deles. Então vamos ver se é isso mesmo. Ok, perfeito, era isso mesmo. Agora a gente tem um furo que passa aqui por todo o nosso capacitor. Perfeitamente. Ok, deixa eu mudar aqui o nosso dielétrico. Deixa eu colocar uma cor, um azul mais chamativo. Vou mudar a transparência dele um pouco. 0.7, tá ótimo. E nossa esfera externa. Qual cor que eu coloco nas esferas? Vou colocar um amarelinho. Elas são de ouro. Vou colocar elas um pouco transparente aqui também. Ah, não dá pra ver ainda. Ok, tá bom assim. Nossa esfera interna eu também vou colocar ela amarela. Dá a transparência dela um pouco. Ok, ok. Tá bonitinho. Vou inclusive diminuir a transparência desse aqui. Não quero eles muito transparentes. Deixa eu ver. É, isso mesmo. Eu não quero eles muito transparentes não. Isso. Tá ótimo assim. Bom, agora eu posso definir os materiais
esfera externa e a esfera interna são de ouro. E o nosso dielétrico aqui, deixa eu ver, isso são ouro. O nosso dielétrico é polietileno. Beleza. Hum, e o polietileno. Ok, temos. Então eu já posso também colocar aqui a voltagem que estão nessas placas. Ah, pera aí. Ah, não tô descobrindo qual o erro que tá dando. Voltage cannot apply voltage station to non-planar entity. Hum, pode aplicar. Acho que eu descobri aqui o que que era. Pelo que parece, eu só tinha que ter que definir a solution type aqui para eletrostático. Então, agora a gente já consegue colocar a voltagem aqui. Para a placa de fora, eram 10 volts, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui e conferir. 10 volts. Vamos opa, conferir aqui. 10 volts, isso mesmo. Para a placa de fora e para a placa de dentro eram 22 volts. 22 volts. Ok. Hum, é isso. Agora a gente pode vir aqui nos parâmetros. Ah, deixa eu definir aqui a solution setup. Ok. Não é aqui nos parâmetros, gente. Esqueci onde é que é. Ah, aqui. Matriz. Isso. Seleciona os dois. Ok. Perfeito. E agora deixa eu dar um validation check. Ok. Então selecionar aqui o nosso plano. E vou querer isso. E também vou querer campo. Isso. Bom, eu ainda não defini a região. Ok. Essa é a região. Tá ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não fiz. Acho que tá tudo certo agora. E agora sim eu posso analisar tudo.
Vamos ver se vai dar algum erro ou se tá tudo certo. Provavelmente eu dei uma cortada no vídeo aí, porque demorou um pouco a carregar. Mas aqui está. Nossa simulação está feita. Eu vou animar aqui também para poder visualizar melhor. Eu vou colocar menos step dessa vez. Tô achando que não precisa de tanto. Animate. Acho que vai carregar mais rápido. Foi. E olha aí. Perfeito. Então, um pouco ruim de ver. Porque eu não deixei muito transparente. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui agora. Que é bom deixar bem transparente. Já dá pra ver, né? Meu querido. Senão a gente não vê nada aqui da resolução. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A cor azul também que eu escolhi não foi muito boa, não. Porque tá se confundindo ali. Colocar a cor contrária do azul, que é o laranja, no espectro de cor. Acho que vai ser bom para poder enxergar ali, né? Faz sentido. Esse negócio não tá muito bom de enxergar. Deixa eu ver. Vou colocar em branco aqui. Vou colocar mais transparente. Ó, tá melhorando ali. Tá. Eu vou te ver. Bom, que a gente pode ver que os vetores do nosso campo estão indo de dentro para fora, né? E o nosso furo, ó, dá para ver ali que o furo não influencia tanto, né? Nesses vetores. Olha aqui, tá indo de dentro para fora. Nossos vetores. Coisa mais linda, ó. Acho bem engraçadinho. Nossos vetores indo, ó. Muito legal mesmo. Ok. Vamos para o próximo. Ah, eu esqueci de mostrar aqui os resultados. Deixa eu andar, tá? Vamos exportar aqui. Calma aí, que eu não quero em Farad, nossa capacidade. Ok. Não. Export circuit. E preview. Prontinho, temos aí nosso valor da nossa capacitância. E é isso. Então, para o cálculo analítico do capacitor esférico, a fórmula que eu utilizei foi essa aí, 4π vezes ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, vezes a permissividade relativa, multiplicado pelo raio interno vezes o raio externo sobre raio externo menos raio interno. Que essa é a nossa fórmula clássica para capacitores esféricos. Com os raios de 3 e 14 milímetros e a permissividade do polietileno, o valor que eu encontrei foi 9,55 vezes 10 a menos 13 farads. O que fica com um valor comparado ali com o que foi simulado de fato, né? Então, isso reforça a validade aqui das nossas simulações. Passando para nossa quarta simulação,
ela é um exercício mais de forma livre, digamos assim. Eu construí um capacitor esférico de novo, com dois dielétricos diferentes dessa vez. E para isso, eu mantive as mesmas dimensões para poder simplificar meu cálculo, digamos assim, e eu não me perder em vários números durante os cálculos analíticos. E os dielétricos que eu utilizei foram, que é a parte livre, os dielétricos que eu utilizei foram o polietileno e a mica, nesse caso. Então, vamos passar para o vídeo da simulação para poder ver como é que eu simulei isso. Ok, vamos lá para o próximo experimento, para a simulação, né, no caso. O capacitor esférico com dois dielétricos dessa vez. De forma livre, simule um capacitor esférico com dois dielétricos e obtenha os seguintes procedimentos experimentais. Abrir o. Tá, usar o ANSYS, né? Desenhar o capacitor esférico com dois dielétricos, atribuir os valores de permissividade dielétrica e dimensões do capacitor. Ok, então, basicamente o que está falando é para a gente fazer um capacitor esférico. É livre, as medidas, quais dielétricos usar, é tudo livre. E depois a gente vai comparar com um cálculo analítico e fazer um cálculo analítico que seja equivalente ao capacitor que a gente criou, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu já criei o nosso projeto. Vamos lá para o Maxwell 3D. E eu vou basicamente criar um, um capacitor que seja bem parecido com o último que a gente fez, para poder facilitar na hora de fazer meus cálculos analíticos. Eu não me perder em muitos números diferentes. Então, eu vou basicamente aproveitar aqueles últimos valores. E nossa esfera de fora tinha 14. Cadê ela? Aqui. Ok. Então, a nossa esfera de dentro. Para poder fazer o furo tinha 12. Eu vou subtract de uma na outra. Ok. Criar mais uma para ser o nosso dielétrico. Então, o nosso dielétrico tem 12. E deixa eu conferir as medidas. É 13. Tem. É 3, quer dizer. Tem uma esferazinha de dentro. Então eu tenho que fazer mais uma esfera. E essa aqui. Vamos ter 3 milímetros. Ok. Então eu faço mais um subtract. E agora a nossa última esfera fica igualzinho do anterior, com 3 milímetros. Ok. Então aqui temos algo bem parecido com o que a gente fez da última vez. Essas 3 esferazinhas. E aqui que vai entrar a diferença. Primeiro que não tem aquele furo, né? Mas segundo que agora a gente vai pegar essa esfera 3 que é o nosso dielétrico. Deixa eu... Não vou mudar o nome ainda não. Essa esfera 3 que é o nosso dielétrico, eu vou partir ela. Eu dou um split. E eu quero partir justamente no nosso eixo XY. Pode ser, tudo bem. É isso. Então, uma vez que eu dei o split, agora eu só tenho esfera nessa parte de cima, tá vendo? Então, eu posso dar aqui. Deixa eu achar a ferramenta que eu tô procurando. Aqui, acho que é essa. Aqui. Isso, duplicate around axis. Basicamente, o que vai fazer é o que o nome tá falando. Vai duplicar a nossa esfera em torno de, de um eixo. Eu quero que duplique em torno do eixo. Qual eixo? Nesse caso, calma aí. Deixa eu.
Aqui os eixos daqui é o Z, aqui é o Y. E então eu quero que duplique nossa esfera em torno do eixo Y. Ó, aqui já dá pra ver um preview, digamos assim, e eu quero que seja a 180 graus. Vamos ver. Isso vai vir aqui pra baixo. Ok. Agora a gente. Isso mesmo. Agora a gente tem essa outra esfera aqui. Assim, meia esfera, né? Então temos a casca de fora. Essa meia esfera que vai ser um dos dielétricos. Essa outra meia esfera vai ser outro dielétrico. E a nossa placa de dentro. Agora sim eu já vou mudar os nomes, inclusive. Colocar placa exterior. Eu tava colocando esfera exterior e esfera interior, mas tanto faz. Placa interior. Esse aqui vai ser nosso dielétrico 1. E esse aqui, o nosso dielétrico 2. Ok. Deixa eu já aproveitar e mudar o nosso solution type aqui para eletrostático para não dar problema igual da última vez. Perfeito. Uma vez tendo isso, eu já posso colocar nossas voltagens. A placa exterior de 10 volts de novo. 10 volts. E na placa interior de 22 volts, como da última vez. Ok. Bom, eu tinha pensado de fazer os dielétricos aqui em série e não em paralelo, né? Seriam como duas cascas esféricas lá dentro. Mas eu achei muito interessante essa ferramenta aqui de split. Eu quis usar ela e para poder para poder ver. Então por isso que eu tô resolvendo fazer eles em paralelo assim e não em série. Então, onde eu tava? Tá, eu fiz as duas voltagens, agora eu posso definir os nossos materiais. Só um minuto. Tá aqui, eu fiz as duas voltagens. Então, o nosso primeiro dielétrico, eu vou. Qual que foi o dielétrico que a gente usou? Foi polietileno, tá? Hum, esse primeiro eu vou colocar de polietileno. E o segundo dielétrico eu vou colocar de. Pensar. Mica. Hum, pode ser de mica. Tranquilo. Polietileno e mica, ok. E essas duas placas aqui continuam sendo de ouro gold. Perfeito. Ok. Bom, eu não mudei a corzinha de nada dessa vez. Deixa eu mudar. Dá pra mudar. Não dá pra mudar das duas ao mesmo tempo, não. Não sei se eu coloco amarelo. Não gostei muito de amarelo da última vez. Coloca-
Eu vou ser com a mesma cor e mesma transparência. Esse primeiro dielétrico é a mica. Vou colocar uma corzinha aqui. Não dá pra ver. Tá bom assim. E o nosso segundo. Aqui. É de polietileno. Vou colocar branco de novo. Porque eu gostei. Ok. Perfeito. Temos aqui o nosso capacitor com 2 dielétricos e já está com as voltagens setadas. E que é isso mesmo. Já tem as 2 voltagens. Então a gente pode colocar um solution setup pra gente. E eu vou vir em matriz. Colocar nossas 2 voltagens. Perfeito. Vou também criar a nossa região para simulação. Ok, isso mesmo. E agora eu já posso selecionar os nossos planos aqui. Em que eu quero nossa resolução. Vetor. Vetor. Ah, é. E temos aqui o vetor magnético. Perfeito. Então, temos nossa resolução. Eu vou dar um validado. Aí, ó. Tá top. Tudo validado. Vamos então. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Não, tá. A gente já pode analisar. Ó, temos aí. Bom, vamos animar que a gente vai conseguir ver a diferença de quando muda. Ah, tá carregando ainda. A gente vai conseguir ver a diferença de quando muda o dielétrico, né? Acho que já carregou aqui. Deixa eu dar um animate. Vou colocar mais steps aqui. Deixa eu ver quantos steps vai ser bom. Tem um, dois, e eu não sei se o número parou ou ímpar aqui. Vou colocar 30 mesmo. Animate. Ó, temos a nossa animação. E vamos procurar ver a mudança de dielétrico. Ó, que nós temos. Dá para ver bem o tamanho dos vetores que está sendo representado. E vamos tentar subir e ver essa mudança. Ó. Dá para ver bem a mudança aqui da intensidade, né? Desses vetores do campo elétrico aqui, ó. Porque lá embaixo não tinha vetor dessa cor. É, mesmo mais perto aqui. Não, ok. Mais perto tinha sim. Então, vamos tentar ver. Diferença aqui. Vamos subir para ver. Uhum.
Olha como que bem no meio a gente consegue ver que tem alguns vetores, principalmente mais perto da placa interior, que sobe um pouco, mas não tem nenhum que tá descendo. Interessante isso, porque aqui, deixa eu fechar nossa animação. Vamos pegar os resultados aqui. Eu quero capacitância em Farad, circuit, e vamos dar um preview aqui. E olha aí nossa capacitância. Resultado que tivemos agora. E foi isso. E bom, para o cálculo analítico da simulação 4, eu tive que usar agora duas permissividades relativas, né, uma vez que temos dois dielétricos. E essa permissividade relativa que vai entrar agora naquela fórmula da esfera, da capacitância da esfera, ela vai ser a média dessas outras duas permissividades relativas. Então, se você ver a permissividade relativa da mica é 5,7, a permissividade relativa do polietileno é de 2,25, então a permissividade relativa que vai entrar na fórmula é a média delas, que é 3,975. E resultando em uma capacitância final de 1,68 vezes 10 a menos 12 farads. Ou faltou a unidade aí, mas é farads. Se a gente voltar para comparar com a esfera que só tinha um dielétrico, a gente vai ver que ela tinha uma capacitância menor do que a que a gente encontrou aqui. Não, minto. Ela tinha uma capacitância menor. Isso, isso, menor. Ela tinha uma capacitância menor do que a que a gente encontrou aqui, muito possivelmente por causa da mica que foi inserida aqui e tem uma permissividade elétrica relativa maior do que o polietileno. Passando para a quinta simulação, a nossa última e mais complexa de todas. É um capacitor cônico com quatro dielétricos distintos. E, bom, as placas aqui do material que foi usado é ouro. A tensão para a placa externa é 3 volts. Tensão para a placa interna é 5 volts. E as dimensões é conforme a tabela 4 que está no roteiro do nosso experimento. Tive que fazer alguns cálculos geométricos, digamos assim, para poder achar o que jogar lá no ANSYS. Mas isso eu acho que está melhor explicado no vídeo que eu gravei da simulação. Então, os quatro dielétricos que eu utilizei foram a mica, a alumina 92, a água destilada e o polietileno. Muito porque eu já tinha utilizado mica, alumina 92 e polietileno, então eu já tinha anotado a permissividade elétrica relativa deles. E a água destilada é muito conhecida e muito usada, digamos assim. Então, foi os que eu escolhi. Vamos passar para o vídeo da simulação 5. Bom, vamos lá. O que a gente tem que fazer agora é um capacitor cônico que tenha 4 dielétricos dentro dele. E aqui o nosso trabalho nos deu essa tabela aqui com as dimensões do capacitor. E, e a gente tem que analisar essas dimensões com base nesse desenho aqui. Né? E bom, com um pouco de geometria a gente descobre os valores que tem que entrar lá para o nosso ANSYS, que são o raio superior do cone, o raio inferior do, do cone e a altura dele, né? Então, eu já fiz esses cálculos, eu vou colocar aqui no ANSYS quando a gente for fazer o texto. Então, esse é o experimento 5. Eu vou abrir aqui o Maxwell 3D e já vou colocar nosso solution type em eletrostatático para não ter problema no futuro.
Bom, hum, vamos usar aqui a nossa ferramenta de cone. E bom, aqui você vão entender o porquê que a gente precisava de um pouco de geometria. Porque aqui, o que essa ferramenta nos pede é o raio de cima, que nem eu falei, o raio de baixo e a altura. Então, tendo feito aquelas contas, a gente descobre que o raio de cima tem que ser 50,784. E. Não, pera. Por que que tá dando erro? Meu Deus. Eu percebi. Ah, é que eu usei vírgula. Não pode usar vírgula, é ponto. Aqui tem que ser 25,3882. E nossa altura é 67. Ok. Temos aqui o nosso cone. Aqui eu vou usar de uma artimanha, que é copiar nosso cone para poder fazer nossos próximos passos, né? Que a gente vai seguir os mesmos passos de sempre. A gente cria a casca de fora, cria o dielétrico dentro e antes de criar o dielétrico, na verdade, a gente vai fazer o, o subtract e a gente segue sempre esse modus operandi, né? Então, tendo copiado aqui, eu vou copiar de novo porque esse aqui, na verdade, não. Espera, deixa eu mudar os valores desse. Com a casca do nosso cone tem 10 centímetros, é só eu diminuir. Tem 1 centímetro, né? Na verdade, é só eu diminuir de 10 milímetros aqui. Nesses dois valores. Vamos ver. É isso mesmo. E agora sim eu pego esse cone 2 aqui e vou copiar ele, porque um deles vai ser o nosso, a nossa região de dielétrico. E esse outro aqui eu vou usar para poder fazer o subtract e criar a nossa casca de fora. Ok, perfeito. Temos aqui já a nossa placa exterior. E esse aqui é o nosso dielétrico. Eu vou copiar ele aqui de novo, para eu não precisar ficar criando cone só para isso, porque é mais rápido. E agora eu entro com as medidas do nosso cone interior. Aqui já é um pouco diferente, não é só eu subtrair de 10 milímetros. Então, o nosso raio superior vai ser 31,71077. E o nosso raio inferior vai ser de 6,3242. Nossa altura continua 67. E aplicando, a gente tem aqui essa geometria. Acho que só teve uma coisa aqui que eu esqueci. Eu esqueci de fazer o subtract aqui nesse cone 3. Então eu vou utilizar desse cone 4. Porque o subtract e a placa interior são iguais. Então é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, né? Eu vou pegar esse cone 4 e vou retirar do cone 3. Ok, prontinho. Aqui, essa é a nossa região de dielétrico, no caso. E esse aqui é a nossa placa interior. Perfeito. E bom, aqui eu vou fazer uma coisa muito parecida com o que eu fiz com as esferas no último experimento. E eu vou usar o split de novo, para poder facilitar a nossa vida. Eu vou dar um split no YZ ou no ZX, tanto faz. Eu vou no YZ aqui. Vou dar um split. Ok, partiu. E agora eu preciso fazer um split novamente, porque eu quero
um quarto, já que são 4 dielétricos que vão ficar lá, né? Agora sim eu vou nos EX. E olha lá, temos um quarto da região que vão ser os dielétricos. Então eu vou repetir aquela mesma coisa do around axis, só que dessa vez é 90 graus. Olha lá, temos aqui um previewzinho, vai se repetir aqui nessa área. Ok. Ahn, criou esse nosso aqui. Eu vou dar um around axis de novo. Vai criar esse próximo aqui. E eu vou dar o nosso último around axis. E criou a nossa última região. Agora temos aqui, dá pra ver bonitinho. Deixa eu colocar o top view. Olha lá, dá pra ver aqui que temos o interior, os nossos 4 dielétricos e o exterior aqui. Então, os 4 dielétricos e o interior aqui, né? É isso. Olha lá, dá pra ver bonitinho. Esse é muito legal de fazer. Não, deixa eu ver se tá gravando. Agora eu posso mudar um pouco as cores aqui. Esse aqui é o nosso cone externo. Cone externo. Então eu vou dar uma mudada aqui na cor dele. Na transparência. Nosso cone interno. Uma coisa. Cone interno é esse. Ok. Bom, nesses aqui, não sei se eu coloco uma corzinha diferente pra cada. Vou colocar assim. Só não vou mudar o nome deles, porque vai demorar muito. Como eu já sei que são os cones 3 aqui, né? Eu. Tá tranquilo. Não, não precisa mudar o nome, não. Vou colocar essas corzinhas tudo de baixo, que eu tô achando que tá ficando bonitinho. É, tá ficando bom. Dá pra ver bem. Faltou. É isso. Uhum. Ok. O que falta fazermos agora? Definir as voltagens e os materiais. Então, esse e esse. Peraí, esse e esse aqui. Tem como material ouro, se eu não me engano. Deixa eu ver. Atribuir material ouro, perfeito. 3 volts para a placa externa e menos 5 para a interna. Ouro, os dois. Então, para a externa, temos 3 volts. Para a interna, temos menos 5 volts. Ok. Vamos ver se é isso. Menos 5 interno, 3 externo, perfeito. Ah, é isso. Agora a gente tem que definir os materiais de cada dielétrico. E, bom, vamos lá para definir os materiais de cada
de cada dielétrico, eu vou utilizar de alguns materiais que eu já tenho que selecionar, que foi alguns que eu já usei, né? Durante os outros testes, durante as outras simulações. Então, aqui para esse primeiro, eu vou colocar mica. Para esse aqui, eu vou colocar polietileno. E polietileno. Isso. Vamos para com esse e esse. Para esse aqui, eu vou colocar a água destilada. E para esse aqui, que é o último, já foi água destilada, mica, polietileno, alumínio agora, tá? Aqui, alumínio, alumínio. E prontinho. Temos aí todos com seus materiais devidos. A voltagem já está colocada, beleza? Então podemos colocar uma solution setup. Criar a região. Cadê nosso? Aqui, aqui, região. Ok. Temos aqui já a nossa região. Deixa eu dar um validation check. Ok, os validation check estão certos. Mas eu sei que tá faltando uma coisa. Que é Matrix. Eu ainda não tinha colocado isso aqui. Prontinho, agora sim. Agora vai dar certo. Vamos nos nossos planos. Esse é o nosso plano de interesse. E a gente pode dar field relay. Eu quero object e quero também vetor. Isso aí. Bom, então validation aqui de novo. Ok. E gente, eu tô ficando doido aqui. Não é alumínio que eu usei. Alumínio eu usei no, em uma das placas, na verdade. Alumínio não é de elétrico, não dá pra usar como. Assim, não, não é um material usualmente usado como de elétrico, então não é alumínio aqui, gente. É alumina, foi alumina que eu usei lá no outro. Alumina 92. Esse mesmo. Que eu usei lá no outro. Não é alumínio. Tô ficando doido. Bom, acho que agora sim tá tudo certo. Então vamos. Deixa eu check de novo, ok? Só pra ter certeza. Vamos analisar tudo. Tomara que não demore. Vamos ver se vai demorar igual. Ó, demorou nada dessa. Ih, já carregou. Então vamos ver aqui. Ó, eu vou pedir pra animar. Senão não dá pra ver muita coisa. Vou colocar mais passos aqui. 30 steps tá ótimo. Tá aí a nossa animação. Dá pra ver o campo correndo pelos diferentes materiais. É, só acho que tá muito transparente pra poder ver. É, deixa eu tirar um transparência dos materiais. 0,5 acho que tá bom. Aí já
Melhorou bastante. Não, vou de novo. Hum, Não sei se tá melhorando. Pra falar a verdade, não sei se tá melhorando. Acho que melhorou sim. Melhorou sim. Vai dar pra ver melhor. Vamos pegar aqui a animação de novo. Ok. Olha aí. Agora dá pra ver melhor. Quando tá diferente aqui os materiais, ó. Olha aí. Ok. Vamos pegar os resultados. Como nas outras vezes. Solution data. Eu quero capacitância em Farad. Circuit. Preview. E temos aí a nossa capacitância. Ok. E aqui temos o cálculo analítico referente à simulação 5 também. Então aqui é uma fórmula um pouco mais complexa, né, para um capacitor cônico, mas mesmo assim tranquila de ser trabalhado. Depois que você tem os valores é só substituir, nada muito difícil. Novamente, como aqui a gente tem 4 dielétricos, eu vou ter que pegar a permissividade relativa desses 4 dielétricos e fazer uma média para poder substituir na nossa fórmula. E foi o que eu fiz. Tendo feito isso, a permissividade, a capacitância que eu achei para esse capacitor cônico com 4 dielétricos foi de 2,7 vezes 10, 2,70, perdão, se eu não me engano está arredondado. 2,70 vezes 10 a menos 10 farads. De novo, eu esqueci a unidade ali, mas é farads, tá? Perdão. E bom, dessa vez a gente pode ver que teve uma capacitância muito alta, o que eu acredito que seja devido à água destilada. Porque se formos reparar, a permissividade relativa da água destilada, é essa daqui, que tá aqui, ela é muito mais alta do que qualquer uma dessas outras que a gente já tinha trabalhado aqui, né? Então, se você ver, ela é quase uma ordem de grandeza maior do que essas outras aqui. Eu acho que devido a isso, que essa capacitância deu bem maior do que as outras que a gente viu até agora. Então vamos passar para a nossa teoria adicional aqui, porque o roteiro ele pede uma breve explicaçãozinha, o roteiro do experimento pede uma breve explicaçãozinha sobre capacímetros. Então, vamos falar o que que é um capacímetro. Eles são instrumentos que são geralmente bem precisos para poder medir a capacitância de algum capacitor, né? Caso a gente não tenha um capacitor desse, a gente também consegue medir a sua capacitância, só que com menos precisão, né? Digamos assim. Então, tem algumas alternativas que a gente pode usar, como a medição do tempo de carga e a descarga de um capacitor através de um resistor que seja conhecido, né? Porque se você tem um resistor que é conhecido, você consegue calcular, fazer essa descarga do capacitor é, nesse resistor e aí, com isso você recupera a capacitância, né? Sem querer. Com isso você recupera a capacitância desse capacitor que você está querendo calcular. É, e bom, são essas as alternativas que tem. Também o uso de um multímetro. Alguns multímetros têm a função de medir capacitância, então nem só o capacímetro é possível disso, né? Que nem o nome diz, multímetro às vezes serve para medir várias coisas. É, e é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu agradeço
a universidade por me permitir a oportunidade de aprender a estar usando essas tecnologias também. Achei muito interessante fazer essas simulações, principalmente a simulação do cone. Eu achei aquela simulação do capacitor cônico muito bacana de ver. Quando você faz aquela animaçãozinha do campo também fica muito bacana. E é isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Deixem o seu like aí e tamo junto.